Quem tem algum tipo de fobia aqui? Levante as mãos. Fobia do quê? Fobia de elevador. Fobia de elevador. Tá. Você vai entrar no elevador. Antes do elevador está tranquila, serena, segura. Entrou no elevador, tem milhões de janelas, milhões de arquivos. Como é que você encontra o elevador? O teu eu pode falar, eu não vou me perturbar, não vou me angustiar, minha paz vale ouro. Tá, mas quando você entra, por que que você acessa os arquivos que tem a fobia de elevador? O medo de ele parar, o medo de faltar o ar, o medo de você infartar. Não importa quais os pensamentos que se enunciam e como a emoção se entrelaçam. O que eu quero Seu nome mesmo? Daniela, o que eu quero que você entenda é como você encontra, se você não quer encontrá-lo. Como é que você marca encontros com uma pessoa que você detesta? Se você não quer conviver com uma pessoa, simplesmente você não vai até a casa dela, você não vai até a empresa dela, você não vai até a sala dela. Ou você desvia o olhar. Não é adequado, mas você tem possibilidades inumeráveis para não ter um encontro infeliz. Como é que você encontra o elevador? Se você pode ter milhares de encontros felizes ali dentro. Você pode lembrar-se dos seus filhos, dos seus projetos, dos seus sonhos, pode se lembrar de milhares de pessoas que participaram da sua vida, dos seus projetos como psicólogo, dos seus treinamentos, tal. Mas você tem um encontro infeliz que o seu eu não quer. Então não é o eu responsável. Essa foi a conclusão. Não é o eu responsável pelas primeiras reações. Elas ocorrem fora do controle do piloto da aeronave mental. É um copiloto que toma o manche. É um ator coadjuvante que domina o roteiro. Aí eu comecei a entrar em áreas que brilhantes pensadores, como eu disse, Piaget, Vygotsky, Freud, né, Bion, Goldstein, Erich Fromm e tantos outros não entraram. Mas eu não sabia que eu estava entrando. Eu só sabia que eu estava pensando a última fronteira da ciência, pensando o pensamento. Pensando o pensamento. E eu fiquei pasmado como o veículo da nossa mente, ele sai fora do controle das nossas mãos. Aí você começa a ter algumas consequências. Dê um pouco de desconto para as pessoas. Nas primeiras reações, quando elas elevam um tom de voz, elas se irritam, julgam, se exasperam, são pessimistas. Dê um pouco de desconto, porque o primeiro ato do teatro mental não é gerido pelo diretor do script, pelo ator principal ou atriz principal, pelo piloto ou a mulher piloto, mas por copilotos. Você tem que pensar dando descontos. Aí você vai entender que quando você estuda a última fronteira da ciência, você se torna mais tolerante, porque você vai perceber que nem você tem controle de muitas reações tolas, débeis, estúpidas. Nós falhamos com frequência, não falhamos? Naquilo que é básico, naquilo que você sabe, falhamos, porque o primeiro ato é inconsciente. Como você disse, você encontrou a palavra impossível. Eu não sei como fiz, foi automático, e realmente detona o gatilho e abre inúmeras janelas. Se as janelas promoverem a tranquilidade, a serenidade, o altruísmo, ótimo, mas forem janelas que têm fobia, egoísmo, egocentrismo, individualismo, enfim, irritabilidade, então a pessoa ela começa a fazer um plano de voo mental não programado. Por isso que a nossa espécie é tão complexa.
Quando não tem problema, ela os arruma, os cria. Milhões, dezenas, centenas de milhões de alunos deveriam saber disso. Seríamos uma espécie mais tolerante, porque guerras são deflagradas nos primeiros segundos, quando o gatilho dispara e abre o segundo copiloto, as janelas da memória. Se o gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem abre uma janela não programada, uma janela traumática, então vem o terceiro fenômeno. Qual? A âncora da memória. Ela ancora o navio da interpretação ali e pode fechar o circuito. Por isso, quando uma pessoa erra, discrimina, eleva o tom de voz, ela imediatamente, no segundo depois, pedir desculpas. Errei, agi com tolice, eu fui incoerente. Por isso que uma pessoa grande se faz pequena. Se ela tem gestão de emoção, um programa de gestão de emoção, ela se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Ela imediatamente reconhece erros, porque no segundo ato, quem deve tomar o manche é o piloto, ou o ator ou a atriz principal. Temos uma educação mundial doente, cartesiana, racionalista, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. É muito triste essa crítica, porque é uma sociedade, é uma universidade, é uma escola, é uma educação exteriorizante que nos arremete para fora e não nos arremete para dentro. Porque se eu aprendo, opa, eu não tenho controle no primeiro ato do teatro mental, eu vou dar mais descontos, eu vou refletir mais sobre as atitudes da minha esposa e a esposa do marido, ou dos filhos, ou meus colegas de trabalho, ou namorados.